Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cado Gomes On-Road. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a reabertura ou não das fronteiras da Argentina com o Brasil, com base aí no decreto que foi publicado na semana passada, no dia 11 de março, o decreto 167/2021. E esse decreto tem gerado aí muitas dúvidas sobre a questão da reabertura ou não das fronteiras, especificamente do Brasil com a Argentina. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês qual foi o meu entendimento com base aí nessa última publicação do governo argentino. E não se esqueça, se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, ative as notificações para que você fique por dentro aí sobre todos os conteúdos, muitas dicas e informações que eu compartilho frequentemente aqui no canal sobre mototurismo. A gente fala aqui sobre planejamento de viagens, dicas de roteiro, entre vários outros assuntos muito legais. Na última quinta-feira, dia 11 de março, o governo da Argentina publicou aí um novo decreto, o decreto 167/2021, definindo uma série de regras relacionadas aí à pandemia, né? Todas as restrições e tudo que está sendo implementado no país sobre este assunto. E esse decreto, ele foi publicado no dia 11 de março, com validade até 31 de dezembro de 2021. Então, meu objetivo aqui de trazer, né, esse vídeo para vocês e fazer aqui os meus comentários, né, a minha interpretação sobre o decreto, é justamente pela distorção que ocorreu sobre a publicação desse decreto, ok? Bom, vamos lá, vamos a alguns pontos. Primeiro, esse decreto, o 167/2021, é um decreto que está prorrogando o prazo de validade de um outro decreto que tinha sido já publicado em março de 2020, que é o decreto 260/2020, que foi quando começou a pandemia mundial, né? Então, todos os países, né, cada um dentro aí das suas necessidades, da sua política de combate à pandemia, tomou aí uma série de medidas e o governo da Argentina, quando criou esse decreto, 260/2020, foi justamente para definir todas as ações, tudo que o governo da Argentina estaria colocando em prática a partir daquele momento para conter aí o avanço da pandemia e tratar esse assunto aí tão crítico aí no mundo inteiro. Quando a Argentina decretou, né, esse decreto 260/2020, em 12 de março de 2020, esse decreto ele tinha 1 ano de validade. E esse decreto ele não trata exclusivamente da questão das fronteiras, né, das restrições de entrada de turistas, de pessoas que sejam estrangeiras e não residentes no país. Esse decreto ele trata vários outros assuntos relacionados à pandemia, que não compete aqui, não é o meu objetivo entrar no detalhe sobre todos os pontos que estão publicados nesse decreto. Mas o importante é apenas dizer que ele não é um decreto especificamente falando sobre as fronteiras e o turismo na Argentina. E esse decreto, na época, por que ele foi publicado com 1 ano de validade? Porque naquele momento o governo da Argentina, assim como qualquer outro governo do mundo inteiro, não tinha a menor ideia de quanto tempo tudo isto ia demorar, né? Por quanto tempo a pandemia estaria aí presente aí em nossas vidas, né? Bom, um decreto é algo bem complexo para qualquer governo por
em publicar e pôr essas leis em prática, né, valendo de fato, porque precisa redigir o decreto, tem que passar por todo um processo de avaliação, de aprovação, publicação oficial, então tem todos os trâmites, e aí cada país tem aí as suas regras de acordo com o seu sistema de governo, mas o fato é que existem vários trâmites para que esse decreto realmente entre em vigor. Então, no caso da Argentina, quando ela fez esse decreto no ano passado, valendo para um ano, não significava que todas aquelas restrições ou todas aquelas ações previstas no decreto, de fato, seriam executadas e válidas por um ano. Vamos imaginar aí um cenário totalmente hipotético que a gente, por exemplo, em agosto de 2020, a pandemia já estivesse totalmente equacionada, que nem fosse mais uma pandemia, que já estivesse sob controle e o mundo inteiro reabrindo suas fronteiras, com certeza esse decreto perderia sua validade. Ele seria revogado, porque não faria mais sentido a Argentina manter todas aquelas regras, todas aquelas leis definidas, se o cenário já não demonstrasse, né? Se o cenário não pedisse mais esses cuidados, que não tivesse que ter mais essas cautelas. Não faria sentido. Então, o decreto foi feito com validade por um ano, sendo que dependendo do que acontecesse, esse decreto poderia perder a validade por uma decisão do governo, ou então, como é o que aconteceu de fato, onde essa situação já está perdurando aí por um ano e vai um pouco além, o que o governo da Argentina teve que fazer? O decreto anterior, de 2020, ele era válido até o dia 11 de março de 2021, um ano de validade. Então, o governo publicou um novo decreto, que é o decreto 167/2021, no dia 11 de março, quinta-feira da semana passada, prorrogando esse decreto de 2020 até 31 de dezembro de 2021. E esse novo decreto, que foi publicado, 167/2021, ele mantém praticamente a íntegra do que era o decreto do ano anterior, fez ali mais algumas ressalvas sobre a questão de quem pode não entrar no país, nada diferente do que já previa o decreto anterior, comentou algumas coisas sobre vacina, que em março do ano passado não era uma realidade ainda, mas, de modo geral, o decreto trata as mesmas coisas que já tratavam o decreto anterior. Então, o fato desse novo decreto, publicado na última quinta-feira, ter validade até 31 de dezembro de 2021, não significa que as fronteiras estarão fechadas até essa data e que não será liberado para turismo. São coisas diferentes. Se essa situação da pandemia, de fato, não começar a se reverter, se a gente não tiver um cenário mais favorável, mundialmente falando, se o número de casos de infecções não começar a cair de forma significativa, os hospitais começarem a se esvaziar, realmente as fronteiras não serão reabertas. E não só a da Argentina, praticamente no mundo inteiro será assim. Então, vamos imaginar aí um cenário muito pessimista, que até o final do ano, que até 31 de dezembro de 2021, a situação mundial ainda seja crítica de pandemia, muito provavelmente, diria aí que praticamente com certeza, o governo da Argentina vai soltar um novo decreto prorrogando mais uma vez o decreto anterior de 2020 pelo prazo que julgar necessário. Em contrapartida, se a gente tiver aí uma boa evolução com o resultado aí da vacinação, os números de contágios começarem a cair de forma significativa no Brasil, na Argentina, os hospitais começarem a voltar aí a um nível
satisfatório, um nível mais seguro de ocupação de leitos, vamos imaginar aí, hipoteticamente, que tivéssemos um cenário favorável já em agosto de 2021, por exemplo, apenas. Então não faria sentido o governo da Argentina manter esse decreto válido, porque se todas as condições de saúde, de segurança e todos os cuidados necessários, né, permitirem que o país possa reabrir as suas fronteiras sem risco, né, volto a dizer, de forma segura, de forma tranquila, tanto para os argentinos como para quem for visitar a Argentina. Se a gente tiver esse cenário, não vai fazer sentido a Argentina manter tudo aquilo que está previsto nesse decreto que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021, valendo se não houver mais a necessidade disso. Assim como vários países, a Argentina depende muito da receita de turismo. De nós brasileiros, que fazemos muito turismo na Argentina e mundialmente. A Argentina é um país que tem aí uma receita importante que é gerada através do turismo. Então, se o turismo não for retomado, isto é muito prejudicial para a economia da Argentina, assim como para muitos países aí no mundo inteiro que tem esse mesmo cenário, está passando por essa mesma situação. Então, o que eu queria aqui compartilhar com vocês é justamente essa interpretação. Então, como eu disse, eu li todo esse decreto de 2020, li o decreto na íntegra, que foi publicado agora no dia 11 de março, para interpretar todo o decreto, entender o que está acontecendo. Tomei o cuidado também de conversar com mais pessoas para ver se o ponto de vista também era semelhante, inclusive com amigos, vários amigos que eu tenho que moram na Argentina. E, no meu ponto de vista e com todos que eu conversei, o entendimento é o mesmo. É um decreto que já existia, que terminava a validade dele e então era necessário que fosse publicado um novo decreto prorrogando a validade desse decreto de 2020. Na íntegra, o conteúdo do decreto é o mesmo do ano passado, é para combater, é para lidar com a pandemia, e ele é válido, né? Nesse novo decreto, ele é válido até 31 de dezembro de 2021, porque não imagino, né, que qualquer governo vai fazer um decreto por toda a complexidade que existe em se criar, publicar e fazer valer um decreto. O governo da Argentina, e acredito que nenhum governo vai fazer um decreto para mais um mês e depois faz mais um decreto prorrogando aquele por mais um mês e por aí vai, né? Então, na mesma linha que no ano passado, sem ter a menor visibilidade, ninguém sabia disso, né? Não era só o governo da Argentina. Ninguém sabia até quando iria durar a pandemia e, na verdade, hoje ainda ninguém sabe até quando vai durar a pandemia. Então, lá em março de 2020, o governo da Argentina fez um decreto com uma validade de 1 ano e para que ele pudesse ser válido enquanto fosse necessário, e a partir do momento que não fosse mais necessário, o decreto seria suspenso, revogado. E essa mesma linha de raciocínio se aplica agora para esse decreto, o 167/2021, publicado no dia 11 de março. Como a situação da pandemia continua aí presente, né? A gente não teve nenhuma mudança, na verdade tem as ondas, né? Que ora parece que está melhorando, volta uns passos atrás e por aí vai. Então, prorrogaram até 31 de dezembro, né, imaginando que talvez até lá a situação já esteja diferente. E, se não estiver, né, se a gente chegar até o final do ano com pandemia, com certeza esse decreto será prorrogado de novo. E se a gente tiver uma situação favorável, volto a dizer, o país não vai ficar fechado até 31 de dezembro sem uma real necessidade para que isso aconteça. Então, da mesma forma que o decreto está válido até 31 de dezembro, se o cenário mudar, o decreto é revogado, é suspenso, ele perde o seu efeito. Tá?
Então era importante aqui eu trazer essa informação para vocês, porque eu comecei a ver em algumas redes sociais e muitas pessoas entrando em contato comigo e falando: pô, Cadão, você viu só? Não vai ter como a gente viajar para a Argentina esse ano. Vai ficar tudo fechado até 31/12/2021. Então, de novo, não é isto que o decreto trata. O decreto não está lá publicado no decreto que as fronteiras vão ficar fechadas até 31 de dezembro de 2021. Não. Existe lá uma série de ações que o governo está tomando. Volto a dizer, não tem... Esse decreto não trata só da parte de turismo, trata vários assuntos para combate da pandemia. E o decreto continua valendo, todas essas ações que o governo está tomando continuam valendo até 31 de dezembro de 2021. Podendo ser prorrogada, espero que isso não aconteça em hipótese alguma, que muito antes dessa data, né, muito antes de 31 de dezembro, a gente já tem aí um cenário muito diferente, né, não só na Argentina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E obviamente que todas essas regras, todas essas leis que estão definidas no decreto, elas não terão mais a necessidade de serem colocadas em prática. Então é isso, pessoal. Esse decreto não significa que não teremos como viajar pela Argentina com as nossas motos antes de 31 de dezembro. Então pode ser que até vá além de 31 de dezembro, mas não por conta do que o decreto determina, e sim em função de como ficar esse cenário da pandemia. E pode ser que a gente viaje esse ano. Só depende do cenário mudar, tá? Então, em resumo, né, para a gente ficar aí mais tranquilo, pessoal, pelo menos na minha interpretação, esse decreto não muda nada daquilo que já era conhecido e sabido por todos nós. Assim que houver condições realmente favoráveis, os países começarão a reabrir as suas fronteiras. E não será diferente com a Argentina. Volto a dizer, esse decreto não está dizendo nada diferente disso. Ok? Então é importante que a gente entenda o que aconteceu, né? O porquê que foi publicado esse decreto, o 167/2021, para que a gente tenha o entendimento, vamos dizer assim, real dos fatos. Tá? Volto a dizer, é certeza então que as fronteiras abrirão antes dessa data? Depende. Vai depender aí do avanço, né, que cada país, que o mundo vai obter aí em relação ao combate à pandemia. Tá? Então é isso de fato que vai definir a reabertura ou não. E não o decreto. O decreto, enquanto esse cenário não reverter, o decreto ele está legalmente amparando o governo da Argentina a implementar uma série de medidas. Tá? Então seria isso. Beleza? Então espero que tenha ficado aí claro, né? bem que não reste mais dúvidas sobre o que de fato trata esse decreto da quinta-feira da semana passada, para que a gente tenha aí a compreensão correta dos fatos. No mais, só nos resta aí ficar na torcida, né, e aguardando para que a gente possa voltar a circular aí tranquilamente com as nossas motos pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou aqui da informação, não esquece de dar aí o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas motociclistas que também possam estar com essa mesma dúvida em relação a esse decreto publicado aí na semana passada. Ok? Então um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.